Agora chegou. Agora sim. Tudo A bom, gente Karina? não desiste nunca, né, Juliano? Satisfação enorme tu por aqui, querido. Satisfação minha. Muito obrigado pelo convite. Um abraço para toda a tua galera e para todo mundo que tá aqui, que vai estar por aqui daqui a pouco. Com certeza. Bom, vamos chegando aí, pessoal. É, eu já falei de tantos nomes aqui nesse canal que já está no ar já há 2 anos já, Juliano. Stevie Wonder é um nome até então que, ok, faz parte das nossas vidas, né? Em especial para quem trabalhou no rádio como eu, tem um significado a mais. Tem um significado a mais para quem vive da música como você, que respira praticamente. Para mim foi uma surpresa enorme. Hoje, ao me jogar, né, na história do Stevie Wonder, eu simplesmente cheguei na metade da tarde. Eu simplesmente tive que dar uma pausa e eu enlouqueci. Depois eu explico por quê. Porque uma coisa é a gente achar que a gente sabe um pouco, entre aspas, do artista, mas a partir do momento que tu vai esmiuçando a vida do cara, gente, que É, loucura. é uma loucura, né, Karina? É uma loucura. Pra... Bom, Pode falar, desculpa. não, eu sou fascinado, assim, é o meu artista predileto, sem nenhuma dúvida, o meu ídolo maior, assim, e eu também faço, volta e meia, esses mergulhos, assim, acabo descobrindo coisas a respeito dele, e, enfim, algum documentário ou algum livro que explique, e cada vez a gente fica mais encantado mesmo, porque tem muito material de pesquisa, tem muita coisa linda para pesquisar da vida, da trajetória da vida de ativista, da vida de músico, da vida de compositor, de um instrumentista incrível, da história dele ter começado a gravar com 11 anos, o primeiro disco dele. Então, é muita coisa impressionante. Porque a gente sabe que a carreira do Stevie Wonder é lotada, né, de discos sensacionais. É. Little Steve, veja bem, Little Little Steve Steve. Primeiro é nome. o, é o assunto de hoje aqui da nossa pauta da entrevista de atitude. E, para quem está chegando agora, Juliano Pereira é o meu convidado especial, que estará, inclusive, fazendo uma belíssima homenagem agora no próximo sábado no GRES, aqui na cidade de Porto Alegre. A gente vai estar passando, então, todo o serviço aí direitinho no decorrer desse bate-papo, tá? E a gente vai saber, a gente vai viajar simplesmente no mundo de Stevie Wonder e também conhecer ainda mais aí a carreira de Juliano Pereira aqui conosco no Entrevista de Atitude. Juliano Barreto. Barreto, Não, perdão. não foi problema. Não tem problema. Não, que isso. Nomes, veja bem, como Stevie Wonder, e também a gente precisa incluir outro gênio também, que andam lado a lado e também tem histórias parecidas, que seria Ray Charles, né? Eles acabam se tornando grandes amigos ainda na década de 60 e, claro, ambos também tinham uma situação parecida, que era a questão da cegueira. Veja bem como é que são as coisas, né? Isso lá. Quando ele tinha 12 anos, né, como tu bem citou, ele acaba gravando o primeiro disco, veja bem, primeiro disco. Depois que ele acaba entrando então para Motown, que aí acaba dando um salto, ele acaba fazendo um teste. O próprio, eu até anotei aqui o nome dele, aqui é o, cadê aqui o nome meu Deus do céu, aqui ó. Gente, eu tirei tudo aqui, mas enfim. Ronnie White, do grupo The Miracle, que acaba convidando ele para fazer esse teste, né, na Motown, e ele simplesmente senta no órgão, simplesmente acaba destruindo, e não contente ele vai fazendo uma viagem com outros instrumentos. Não, você está dentro, bem, agora você é mais um músico da Motown. Isso é na década de 60. E a história dele não para por aí, porque tem mais um legado dentro da década de 70 dentro. Aí eu me pergunto, né, Juliano, se tu com 4 anos, né, já começou a tua vida musical, tu acabou conhecendo e ouvindo o Stevie Wonder, tu estava dentro da barriga da mãe, então conta isso um pouco pra gente. Então, foi muito legal, porque eu sempre fui um apaixonado por música, né, Karina? E aí o que aconteceu foi que
eu escutava bastante o Ed Mota, escutava Conexão Japeri, escutava Tim Maia, escutava um pouco da Black Music brasileira, Sandra de Sá, que naquela época tinha uma visibilidade maior. O Brasil, naquela época, tinha uma cena musical negra muito ativa, não só com o samba, mas também com a Black Music, com o swing, com o balanço, né? E aí eu me lembro que uma vez a minha mãe me disse, acho que isso é bem engraçado de contar, minha mãe me disse assim, eu acho que tu tem que parar de ouvir Ed Mota e Tim Maia um pouco, meu filho, e começar a ouvir o ídolo deles. E a mãe vai te mostrar quem é que esses caras, qual é a fonte que esses caras bebem. E aí a gente estava andando na estrada de carro, assim, e a minha tia morava em São Leopoldo, a gente estava indo em direção a São Leopoldo, e a minha mãe colocou uma canção do Stevie Wonder, aquela For Your Love, I'm for anything. E eu ouvi aquilo assim e comecei a chorar muito, chorar. E minha mãe disse, o que que houve, tá? O que que aconteceu? E foi uma emoção que me tomou, assim, foi uma paixão absoluta e na hora, emergente, urgente, assim. E desde ali eu não parei mais de escutar, assim, né? Desde ali eu não parei mais de escutar e fui escutando, assim, eu acho que o Stevie Wonder, pra mim, é sem nenhuma dúvida o meu maior professor de canto, sem mais nenhuma dúvida. Porque a quantidade de coisas que eu aprendi, de jeitos de colocar a voz, de comentários de improvisação, de tudo, ele é um grande gênio da voz também. E na real, eu acho que isso é muito legal falar contigo, Karina, assim, que o Steve Wonder é gênio de muitas áreas, assim. Ele é um gênio do piano, ele é um gênio da voz. Para mim é o maior cantor da história do planeta, sem nenhuma dúvida. Cantor popular da história é ele. Ele é o gênio da harmônica, porque ele toca uma harmônica que ninguém mais toca igual a ele no mundo. Ele toca de uma maneira muito única. Ele é um gênio da bateria, porque ele gravou bateria de diversos discos dele também. Né? Então, o cara é realmente fenomenal, assim. E ele é também uma influência para tudo que se tem hoje de R&B, de música pop, de hip hop, inclusive, de jazz, né? Ele é uma fonte inesgotável de inspiração, né? Para todos esses artistas que vieram depois, assim. Com certeza, se a gente pensar num cenário de artistas que a gente tem hoje, Alicia Keys, Beyoncé, ou mesmo Whitney Houston, Mariah Carey, todos eles, Michael Jackson, Prince, todos eles beberam nessa fonte. É uma fonte, é um caminho muito importante para todos eles, assim, né? De que hoje fazem black music, soul music, jazz, e até mesmo funk, rock, né? Porque o Steve tem um leque muito grande de opções. Ele tem músicas que são muito de influência do blues, do rock, né? Depois muito da disco, depois baladas. Bom, as baladas são inacreditáveis, né? Ele tem um estoque de baladas assim que são fulminantes, assim, né? De chorar de cantinho, né, Juliana? Chorar no cantinho. De cantinho. Tu imagina, Karina, que para um fã como eu, foi muito difícil de escolher repertório, né? Porque sábado a gente vai Pois é, fazer. pois Não, é. Não, é um problema, é um problema. Não. porque querendo ou não, vai ficar várias clássicas de fora. Então, assim, podia fazer um show e, na sequência, a parte 2, né? Pra justamente não deixar nenhuma canção de fora, né? Podia fazer um show só de coisas do lado B, que eu amo coisas do lado B. Tipo, por exemplo, Golden Lady, I'd like to go there. Que não é uma música que todo mundo conhece, mas é uma música linda dele, sabe? Aí a gente pensou aqui, né, juntos. Qual balada que nós vamos botar? Uma balada daquelas lindas, assim, de chorar. Qual delas? Porque ele tem várias, né? Qual que nós vamos colocar? Vamos colocar essa, vamos colocar essa. Então é isso, é uma luta para chegar em 15 músicas, em 12, 15 músicas, é uma luta, não foi fácil. Pra ficar com um gostinho de quero mais, sem sombra de Vai, dúvidas, né? vai. Eu tentei fazer uma linha do tempo nesse meio tempo, Eu vi, Juliano. eu E vi. aí, até peço desculpa que eu me perdi um pouco ali no meio ali, mas eu tinha que destacar, né, esse produtor e a banda The Miracles, Aham. tá? Que foi o Muito importante grande para mentor, ele. Foram muito importantes. exatamente, que é o cara, o Smokey Robinson, né? É, Grande outro cara sensacional, né? sensacional da música negra americana. Com certeza. Aí, voltando um pouquinho ainda na década de 60, mais em especial 67, vamos lá, de boa, tá? Eu quero que tu me corrija, Botimei, se eu falar algum nome errado aqui do Chico, por favor. Se sinta-se, ó,
Por Tá. favor. Em 67, então, o cara estava lançando, então, vamos dizer assim, o primeiro grande disco. Ele já tinha lançado dois, tá? Vamos lembrar, fazer uma recapitulação aqui. Ele tinha 12 anos, ele lança dois discos na época, e ele era chamado de Little Little Steve. Steve, né? Tudo começa assim na vida de Stevie Wonder. Em 67, ele lança, então, I Was Made for Love and Hair, tem 12 faixas. Eu destaquei aqui, veja bem, ele regravou a canção My Girl do The Temptations. Yes. Tá nessa fase, tá nesse Verdade. disco. Verdade. Tá? E uma versão, Linda. olha, Linda. digna, né? Linda, Linda. né? Indo para 68, aí vem outro patácio que é For Once in My Life. Isso. Maravilhosa. Icônica. Destaques para Shubidoo Day, que é Uhum. bonitinha essa canção. E também gravou Sunny, Sunny, outro, verdade. outro grande clássico também. E ficou Sunny, né? icônica, essa versão dele de Sunny ficou icônica também. Maravilhosa. Gente, para vocês terem noção, obviamente vocês já devem ter escutado Sunny em voz de Johnny Rivers, da Cher, Rivers, outros tantos nomes, E mesmo né? instrumentistas, muitos instrumentistas fazem ela instrumental também. Eu cheguei a vasculhar aqui para vocês terem uma noção, tá? Essa canção ela é uma canção composta pelo Bob Head lá de 1963. E como eu disse, ela é uma das canções mais executadas e regravadas de todos os tempos, centenas de regravações. E a Broadcast Music colocou o Sunny na posição de 25 no lugar, na lista, né, das 100 canções do século, para vocês terem uma noção. Que legal. E aí o Steve Wonder estava regravando, então, essa música em 68, tá? No álbum For Once in My Life. 70, Juliano. Tá. Aí que a coisa começa a mudar também, porque, obviamente, né? Science and Deliver, tá? Destaques para esse disco aí, para Never Had a Dream Come True. E vem outra regravação aqui, na versão dele, mas tu vê, olha a inspiração que chega aí. Os Beatles, com Isso. The Work It Out. Lindo, lindo, lindo disco. Eu adoro esse disco. Eu adoro esse disco, Science You Deliver. Essa música vai estar no show também, eu adoro. E sim, eu acho que ele tinha esse clichê de colocar uma canção, uma regravação de alguma coisa famosa de novo em alguns dos discos, assim, né? Inclusive tem um disco lá daquela época do Little Steve, que ele faz um disco com, acho que 7 ou 8 canções do Ray Charles, né? Porque as pessoas também faziam uma ligação com ele, com o Ray Charles, porque era a ligação do piano, a ligação de ser cego também, né? Então tinha não uma comparação, mas tinha como um cara que estava seguindo aquele legado de tocar piano, cantar e tudo, né? Então acho que tinha uma coisa de dar sequência ao trabalho do Ray Charles. Eles são muito amigos, né? O Steve e o Ray. Exato. Eram Tanto muito que na amigos. época, sim, tanto que na época, quando o Steve Wonder foi num show do Ray Charles, isso ele novinho, né? Little Steve ainda, né? Yeah. Ele foi para levar o trabalho dele pro Ray Charles, e o Ray Charles já sabia da existência. Conhecia, já Já sabia. conhecia. Verdade. Que loucura isso, né? Verdade. E aí, em um depoimento, o Steve conta que eles deram um abraço muito, sabe aquele abraço, sabe? Apertado. Foi eternizado para sempre, né? Para sempre. Então, a história de Ray Charles com Steve Wonder, gente, são os dois principais gênios da música de todos, sabe? Deixa De eu te todos os contar tempos. uma curiosidade. Eu acho que um dia eu vou ter que fazer também um tributo ao Ray Charles, de tanto que eu amo também, né? Não é um amor comparável ao amor do Steve Wonder. O Steve Wonder é dono do meu coração, mas o Ray Charles também mora no meu coração. E tem uma história muito boa que eu soube esses dias e que eu achei incrível, que o Ray Charles esteve em Porto Alegre para fazer um show no Free Jazz Festival, nos anos 90. E disse que ele terminou o show. Parece que ele terminou a passagem de som, foi pro hotel. E aí ele foi num bar aí ele pediu pro hotel se não tinha um piano para ele poder tocar, porque ele seguia com vontade de tocar. E aí falaram, não tem como conseguir um piano. Ele, mas eu preciso de um piano que eu quero tocar mais, eu tô com vontade de tocar mais. E aí ele foi para um bar que tinha um piano, o bar tava quase fechando, pediram pro dono do bar abrir. E ele abriu o bar e ele ficou tocando piano. Porque as pessoas passavam na frente, olhavam e diziam, nossa, mas que boa essa música aí.
parece até o Ray Charles, e era ele mesmo que ficou tocando uma madrugada inteira. Tu imagina, Karina, tu tá passando na rua, assim, pela José Bonifácio, entra num bar, e aí tá tipo, o Ray Charles tocando, assim, de graça, para que ele queria tocar um pouco mais, assim, né? Gente, se alguém estiver assistindo a gente e teve a É, sorte, aqui de Porto Alegre em Porto especial, Alegre. de ter vivenciado esse momento aí, e alguém se lembrar do nome do bar que foi na época, por favor, comente aqui pra É. gente. Tu não lembra É, qual foi o bar, com né? certeza foi pouquíssimas pessoas sortudas que tiveram essa chance, né? Mas me chama a atenção esse amor pela música tão grande que o cara tinha terminado já um show, tinha terminado um compromisso e queria ainda seguir tocando, procurou um piano para tocar, porque com certeza aquilo ali é uma coisa que mexe com a alma dele, que ele faz. E eu acho que o Steve tem isso também. São dois caras muito apaixonados pelo que fazem, assim, né? E fazem a coisa de uma maneira com uma entrega muito incrível, né? Eu costumo brincar com os meus amigos assim, não enxerga, eu que não enxergo, né? Ele enxerga tudo, enxerga de uma maneira muito mais esperta. É sobre isso, né, Juliana? É aqui, né? Exatamente, exatamente. Eu não queria deixar de aproveitar a oportunidade para falar e falar várias vezes sobre o nosso show, assim, porque eu vou ter uma chance muito grande, Karina, de contar com uma banda de caras que eu admiro demais, assim, né? Então, até porque o repertório do Steve Wonder é um repertório que é exigente, que é gostoso de tocar e que tem que ter uma banda boa por trás para que a coisa possa funcionar mesmo, né? Então, eu vou estar acompanhado pelo Paulinho Fagundes na guitarra, que é um craque, um cara que é o meu amigo, maravilhoso. Vou estar com o Luiz Mauro Filho no piano, que é um pianista maravilhoso que Porto Alegre tem, um cara sensacional. Até eu até mandei mensagem para ele, né, antes, Luiz, vê se pinta na nossa live. Ele só mandou uma carinha de triste, assim, eu vou tocar, eu não acredito. Eu disse, não, tudo Que bem, queridão, estaremos né? lá, né, sábado. Maravilhoso. E ele no piano e nos teclados, e o Lucas Isvael no contrabaixo. E aí tem essa surpresa, né? Que é a primeira vez que eu toco com o Kiko Freitas, que o Kiko Freitas, ele é mais do que um baterista, ele é um cara que tem um legado na bateria aqui no Rio Grande do Sul, é um formador de outros músicos, é um cara que fez muito bem para a cena musical do Rio Grande do Sul, é um gênio da bateria brasileira, com certeza é um dos maiores bateristas do mundo, que é gaúcho e que tá nesse momento em Porto Alegre, mas já morou no mundo, enfim, porque é um cara que toca com o João Bosco há muitos anos, enfim, e eu sou muito fã, achei que um dia seria um momento de poder tocar com ele, poder estar com ele no palco. Não achei que ia ser agora, mas assim, eu convidei, ele falou: "Não, vamos, eu adoro o Steve Wonder, vamos fazer junto". Então a banda promete, né? E eu espero que seja uma noite muito bonita, assim. Uma outra coisa que eu queria aproveitar para dizer é que todos os dias o Rafa lá do Greas me manda dizendo: "Olha, os ingressos estão indo, os ingressos estão indo, os ingressos estão indo". E eu vou ficar muito triste se eu tiver que dar a notícia de que não tem mais, sabe? Porque eu quero que tenha muitos ingressos, eu quero que a galera vá. Tu vai ficar feliz porque isso vai ser mais um motivo para te voltar logo, assim, É, sabe, fazer um outro espetáculo, a parte 2 de Civil Wonder. exato. Exato. Eu quero que muita gente possa ir lá para nos ver, para que a gente possa fazer uma noite, porque eu acho que não é só o cantor, não são só os músicos, a música é sobre uma celebração, né? Uma celebração. Ó, a Sandra aqui diz que já tem o dela. Adoro, Sandra, que legal, fico muito feliz. Então, assim, é uma celebração muito, 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 muito gostosa e que eu acho que as pessoas precisam estar lá e estar com uma energia boa para que a coisa aconteça. Ótimo, a gente vai estar falando muito mais ainda no decorrer aqui dessa edição especial do Entrevista de Atitude, episódio 93. Tá, eu anotei aqui no meu outro caderninho. Antes da gente continuar a nossa linha do tempo, tá? Que tem muito mais ainda para a gente relembrar e histórias do Stevie Wonder. Conta um pouquinho para a gente aí como é que foi participar, então, do The Voice. E, em especial, estar no time da grande Ivete Musa, Sangalo. da Musa. É, Foi uma experiência muito legal para mim. Eu aprendi bastante assim sobre mim, sobre como é que é estar num programa de televisão, né? Que é uma experiência muito nova. Eu te diria que a coisa que eu mais gosto eu sou um cara que sou cantor, sou compositor, mas eu adoro o backstage. Eu adoro entender como é que funciona os arranjos, a produção, como é que são os ensaios. Eu sou um cara apaixonado pelo processo, assim, sabe? Muito apaixonado.
Então, eu adorei ver como é que se trabalha em grande escala, como é que funciona a Rede Globo por dentro, como é que eles fazem os arranjos, como é que a produção do programa funciona, os equipamentos. Eu adoro essa parte também, sabe, Karina? Então foi uma experiência muito legal, foi muito bonito. E eu te confesso que eu não imaginava que eu ia tão longe, que ia ser uma história tão bonita assim como foi. Foi uma história que eu tenho muito orgulho assim, de ter participado dessa edição do The Voice. Fiz muitos amigos, deixei muitas portas abertas de gente que ficou meu amigo até hoje, né? E aí tem isso, assim, né? Eu entrei no programa pelo time do Carlinhos Brown. Ele foi meu primeiro coach, né? Meu primeiro técnico. E depois, lá no meio do programa, a Ivete me roubou, me puxou pro time dela. E foi muito interessante, porque eu acho, assim, sem fazer falsa modéstia, eu acho que a gente se apaixonou, assim, que a gente se encantou um pelo outro, assim, porque eu acho que a Ivete viu que Acontece. ela viu que eu Ah, não sou, ela viu que eu não sou interesseiro, nunca pedi nada pra ela, me ajuda. Não, eu só curtiu a presença dela, curti estar junto com ela, é uma pessoa de um coração super bom, porque ela tá aí no meio desse mainstream, né? Ela é uma grande diva brasileira, mas ela não deixa de ser uma pessoa super humilde, super sincera, super bacana, assim. Então foi muito legal de conviver com ela e ver como ela lida com naturalidade, leveza, com esse sucesso que é estrondoso dela, né? Ela é a rainha ela é a presidenta desse país, a louca. Depois do Lula é ela, a louca. Mas assim, eu acho que ela é maravilhosa mesmo. E eu costumo conversar com ela nos aniversários, mandar um beijo. Ela sempre responde prontamente, com muito carinho, assim. Então, eu sou muito orgulhoso de ter conquistado o coraçãozinho dela, assim. E ela já tinha conquistado o e meu de desde todo o antes. país, né, Juliano? De todo o país, né? Por favor, que Exato, isso? exato, exato. Ela é uma musa, uma deusa, uma feiticeira. Deus me feiticeira. Ela é maravilhosa, maravilhosa. Então, Sensacional. mas a experiência, num geral, é uma experiência que eu tenho muito orgulho, assim, que eu tenho muito carinho de lembrar desse período de The Voice. Magnífico. Olha aqui, ó. Gente, próximo sábado, se você ainda não adquiriu, tá? O seu ingresso, a partir das 21 horas. Para mim, isso vai ser fenomenal, porque a gente, obviamente, está acostumado a ver tributos de nomes convencionais, vamos dizer assim, né, Juliano? Mas quando eu percebi a release da Rafa, né, Juliano Barreto, um tributo a Stevie Wonder, o quê? Eu recebi o postei na hora, né? Inclusive já entrei em contato contigo, né, para ver a possibilidade de um bate-papo. Eu disse, mas como assim, né? E é um nome, como a gente falou desde o início, gênio é pouco para ele, né? Exatamente, exatamente. Sabe uma outra curiosidade, Karina? Porto Alegre nunca teve um tributo ao Steve, né? Mas é E eu vejo que tem. justamente por isso, que nem eu falando, a gente está acostumado a ver tributos convencionais, enquanto, né, o Stevie Wonder, né? Uma vez a gente. Uma vez eu me lembro de uma reunião que eu fiz com a Andréa Cavalheiro e com o Maurício Nader, que são da The Hard Working Band, a gente conversando para Sim. fazer a gente tomou um café e começou a pensar na ideia de fazer um tributo. Mas a gente queria fazer Aham. mas sabe aquela coisa assim, a gente queria fazer um tributo, a gente queria fazer com cordas, com sopros, com backing vocals, e a coisa vai ficando cara, aí a gente acabou parando ali, meio que morreu na casca a ideia, porque ela é uma ideia difícil de viabilizar. E aí o Rafa me falou, o Rafa lá do Grês, disse, Ju, vamos fazer um tributo, vamos fazer um tributo ao Steve Wonder. Eu falei, é agora, é o momento, vamos fazer. Né? Então vai rolar, assim, vai rolar. E eu espero que rolem mais, que role mais. Inclusive, começou com esse movimento do show, já teve um convite para fazer um outro show em Gramado, um tributo ao Steve Wonder também. Então vamos lá, vamos homenagear esse gênio que ele merece. Merece enquanto está vivo ainda, né, gente? Pelo amor de Deus, mais que merece, né? Dia 2, próximo sábado, no Grês, aqui Próximo em Porto sábado. Alegre. Isso, próximo Próximo sábado às 21 sábado. horas. Tem uma coisa também que é muito legal, que são as baladas, né? Eu adoro falar das baladas do Steve, porque ele tem umas baladas que... Sabe aquelas músicas, assim, que estão na história de todo casal dessa geração e desse Pois é, período, assim, né? pois é. Isso se remete mais à década de 80, né, Isso, isso, Juliano? isso, Que isso. simplesmente a onda pop invadiu e ele, obviamente, não deixou, né? Caminhou nisso. Pois é, vamos falar o seguinte: se tratando de década de 80, né, ele sai um pouco dessa coisa do groove, do soul, da black music, justamente para entrar nessa leva pop
e mais balada da década de 80. A gente sabe que a grande maioria dos músicos acabaram também entrando na onda. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que também realçar que dois em especial, dois grandes nomes, tá? Beberam muito da fonte, tá? Da vertente. Vamos ver se tu concorda comigo e os nossos telespectadores também. Prince e Michael Jackson. Claro, sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Esses foram os que beberam mais na fonte. Acho que fica tão claro que eles beberam nessa fonte que tu pode olhar o disco do Michael Jackson, tanto o Off the Wall quanto o Thriller. Todos, eles sempre colocam uma música do Stevie Wonder, né? Sempre tem uma música do Stevie Wonder junto que ele grava. Então, porque ele sabe que essa fonte é a fonte que ele tinha que beber, era o compositor que ele queria por perto, né? Enfim. Agora eu tava vendo esses dias, inclusive fica a dica para quem tá aqui ouvindo, que é aquele programa, aquele documentário do Netflix sobre a noite que mudou o pop, né? Sobre a história do Pois We Are então. the World. Exatamente. Gente, só deixa eu fazer um adendo. Não é um simples documentário. Aquilo ali foi um tapa na cara. Eu chorei. Juliano, eu chorei. Também chorei. A petulância de Quincy Jones simplesmente foi assim, ó, absurda. E aí eu lembro, bom, eu vou deixar tu contar. Depois eu vou contar o meu parecer, tu conta o teu, né? Eu chorei. Nesse documentário do Netflix, fica claro assim a importância do Steve naquele momento. Tanto porque ele é solicitado para fazer a música. Ele é que não conseguiu responder, estava numa outra coisa e tal. Mas ele foi chamado para fazer a música. Exatamente, a gente vai dar spoiler, então vamos dar spoiler, né? Vamos contar então assim só porque a gente pode, né? O que acontece, que nem a Juliana acabou de falar, né? O primeiro nome a ser cogitado para fazer toda a questão da música e melodia é Stevie Wonder. A Eleanor Rich tenta contato por inúmeros dias, né? Na época era por telefone, na galera, não é que nem hoje, né? Dá licença, dá carta, aquela coisa toda. E aí, sem sucesso, né? Exato. Acaba não conseguindo. Inclusive, quando ele vai encontrar o Lionel Richie e o Michael Jackson, ele já viu que a música já estava feita, estava pronta e tal, né? Mas é impressionante. Ele ficou chateado ali aquela hora. Acho que dura pouco, acho que tem uma chateaçãozinha, mas ela diz, não, então beleza, então vamos lá, sabe? Até porque ele também não tinha razão, porque eles procuraram ele que não deu resposta, né? Mas assim, Pô, mas nós tentamos te ligar. a coisa melhor de todas, eu acho, que é a importância dele, da presença dele, da energia dele em cena na gravação, sabe? Porque bom, simplesmente ele salva o Bob Dylan, né? Bom, nós estamos dando todo spoiler de tudo aqui, né? Mas enfim, ele é uma presença. Ele abraça é a uma causa de Bob presença Dylan. surreal dentro do estúdio, assim, né? Um cara que contribui demais, assim, e dá pra ver um pouco mais uma faceta dele de como é que é trabalhar com ele. Um cara multiplamente inventivo, com mil ideias, com mil, né, sugestões o tempo inteiro. O cara é um gênio, como a gente tá falando várias vezes aqui, né? Gente, próximo sábado, dia 2 de fevereiro, tá? No Gres, a partir das 21 horas. Tributo ao tá? Tributo ao Stevie Wonder. Imperdível, gente. Se você ainda não comprou seu ingresso agora, o momento é já. Tá? Daqui a pouco o Juliano vai estar recebendo aí notícia, ó, para de fazer merchan aí que acabou os ingressos. É bem assim. É bem assim. E a gente quer que todo mundo vá, então a gente quer muito que aconteça. Tem uma coisa interessante sobre esse dia, que eu acho que assim, todo mundo que é fã do Steve, que gosta das canções, eu acho que tem que ir também, não só por mim, por esse rostinho aqui, mas porque vai ouvir. Vai ouvir ao vivo. Da hora. Mas porque vai ouvir, porque vai lembrar desses momentos, né? Hoje a gente foi fazer um programa de televisão na TVE, e um nosso amigo que estava lá na técnica falou, nossa, eu acho que eu vou ter que ir, porque essas canções são a minha infância. Então acho que tem esse lugar também nostálgico, de lembrança, assim, que é muito legal, né? Que maravilhoso. Bom, a gente está falando um pouquinho de tudo aqui. A gente fez uma breve passagem na timeline, vamos dizer assim, do início do Little Steve. Veja bem, vamos lembrar de novo. Little Steve era chamado aí Stevie Wonder na época. Isso a gente está se tratando de 1962. Aí temos um salto para falar um pouquinho aqui
Documentário que estava na Netflix. Se você ainda não assistiu, por favor, vá assistir A Noite que Mudou o Pop. Mas principalmente sábado, ao vivo, tá? A partir das 21 horas, tributo a Stevie Wonder. Gente, vai ser imperdível, tá? Ah, que legal. Juliano Barreto.